No vídeo de hoje separei 5 discos de metal dos anos 90 que você deveria ouvir e não são nada usuais. A gente vai falar sobre eles depois da vinheta. Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Pois então, Disconnectors, hoje resolvi separar aí 5 discos nada comuns, né? Nada usuais, né? A gente está acostumado a ouvir de listas aí de metal, uns flertando com thrash metal, outros flertando aí com industrial, mas também bem pegado, bem metal, assim. São bandas que nos anos 90 eu gostava muito, né? Então esse é o mote, né? São bandas de metal dos anos 90 que eu gostava muito e que muitas vezes, cara, acabaram não sendo tão divulgadas, né? E eu peguei os principais álbuns, ou os álbuns, na realidade, que eu mais gosto dos artistas, né? Se você percebeu aí que dentro dessa lista você gosta desses discos aqui, mas quer recomendar, gosta desses artistas, mas quer recomendar outros álbuns, por favor, deixa aqui nos comentários e vamos à nossa lista, cara. Disco número 1 desta lista, GZR, né? Hoje teve o relançamento, hoje que eu digo, né? Recentemente teve o relançamento dos 3 álbuns do Geezer Butler, né? Esse aqui é o projeto do Geezer Butler. Geezer Butler estava de saco cheio aí da fase Tony Martin, né? Lá do Black Sabbath resolveu começar um projeto aí que se chamou inicialmente GZR, no Plastic Planet, o primeiro álbum. Depois se chamou Geezer, né? No Black Science, e manteve Geezer até então, e agora estão sendo relançados esses discos, né, de uns 2, 3 anos pra cá, chamado Geezer Butler, como se fosse a carreira solo, cara. Aqui nós temos neste disco nada mais nada menos que figuras que colaboraram para o álbum, como Dean Castronovo, um puta baterista, e tocou com Steve Vai, também o sobrinho aí do Geezer Butler, Pedro Howe, e o Burton Sebel, tá aí, ó, Burton Sebel, vocalista do Fear Factor, cantou neste primeiro disco, né? Ele deu um tempo no Fear Factor e saiu para gravar já o segundo disco. Não é o Black Science, não é o Burton Sebel, mas tá aqui, ficou o registro, cara. Aqui a gente tem um industrial com uma pegada muito sci-fi, né? Ficção científica na veia. É uma característica muito forte também do Geezer Butler, que gosta de flertar com esses assuntos e estes temas, cara. Como eu comentei, é um som groovado, é pesado, né? Mas groovado, como todo som daquela geração, né? Os anos 90 foi uma geração bem diferenciada em termos de som, né? Saiu de um som um pouco mais reto aí, que vinha do heavy metal mais clássico e também do thrash metal, que eram mais retos, e começaram a se incorporar outros elementos groovados que muita gente torce o nariz e que acabou desencadeando aí no que a gente chama hoje em dia de nu metal. Na época era alt metal, né? Metal alternativo. Enfim, cara, não vem ao caso. Mas tá aí recomendado este discaço. Inclusive, cara, aqui tinha clipe que eu acho que era da música Drive Boy Shooting. Vocês encontram aí no YouTube, com certeza. E eu acho que eu vou deixar um trechinho aqui do vídeo para vocês darem uma curtida nela. Segunda recomendação, deixa eu pegar aqui, cara. Isso aqui não é uma ordem de melhor pro pior, né? Sim, recomendações aleatórias que eu peguei. São 5 discos que eu gosto muito, eu tenho aqui na minha coleção. E eu tô falando, sim, do Fear Factor aí, né? Falando em Burton Sebel, tá aqui. Burton Sebel tá aqui, cara. The Humanizer, uma obra única dos caras. Pra mim, o melhor disco da banda. Eu cansei de ouvir esse disco. Eu ouvi muito, tanto é que o encarte, li muito as letras, né? Tão bem surrado, tá bem surrado o meu encarte, porque enfim é de época, anos 90. Foi um álbum aí que mudou a minha visão para o som pesado aí, né, cara? Primeiro veio, na fase cronológica, veio o Fear Factor, depois veio o GZR, que eu descobri justamente lendo revistas. Eu acho que foi na Rock Brigade, na época, e eu acabei descobrindo que o Burton ia participar desse projeto lá no GZR, e acabei pegando o GZR. Mas esse aqui, cara, é um descasso. Acho que esse aqui saiu nacional pela Roadrunner aí. Enfim, né, cara?
Fear Factor teve muitos discos. Teve a saída do Dino Casares, teve a saída do Burton Sibel. Recentemente, definitivamente, o Burton Sibel não faz mais parte do Fear Factor. O Dino Casares, antes de lançar o último disco no qual tem o vocal do Burton Sibel, antes de divulgar ele agora, porque conseguiram um outro vocalista, né? Fecharam com outro vocalista. Antes dele sair para divulgar esse último trabalho, saiu com Soulfly em turnê pelos Estados Unidos, então tocou bastante e agora eles estão voltando e retomando a banda com outro vocal. Mas esse aqui, para mim, é a obra-prima, né, cara, do disco, cara. New Breed é muito animal, os teclados, uns sintetizadores que se encaixavam muito, né, uma pegada industrial, né, o som da batera é mais eletrônico, né? Já muito melhorado do som eletrônico dos anos 80, mais agressivo. Zero Signal, The Manufacturer, Self-Bias Resistor, Réplica. Cara, isso é um hino atrás do outro aqui, né? É difícil dizer qual a melhor música deste álbum. Bem, antes de continuar a lista por aqui, se você quer colaborar com este canal, você pode adquirir os seus discos, os seus vinis, seus DVDs, Blu-rays ou até qualquer outro produto na loja da Amazon. A gente está com um link aí de associado da Amazon, mas também tem a nossa URL lá dentro, é amazon.com.br/shop/desconecta. A gente tem atualizado aí com promoções. Normalmente eu coloco promoções, mas eu quero ver se eu separo ali por discos clássicos, ou rock clássico, heavy metal clássico, thrash clássico e tudo que a gente encontra dentro da loja da Amazon. Colocando aí para dentro da loja da Desconecta, mas vou deixar o link geral, né? Então não necessariamente você precisa adquirir discos, né? Você pode comprar qualquer outro tipo de produto que estará colaborando com o canal. Vamos continuar então aqui na lista, cara. Eu tô aqui com 3 álbuns que mudaram também a minha percepção sonora de música, né? De metal pesado nessa época. Eu não quis trazer outros aí como os clássicos, como Roots, que eu gostei muito, como o próprio primeiro do Soulfly, para não trazer apenas clássico, né? Eu queria trazer uma lista um pouco mais diferenciada. E eu tô aqui, cara, com nada mais, nada menos do que o disco desta grande banda, The Politics of Ecstasy, Nevermore, cara. Sr. Warherdane nos deixou, né, uns 3, 4 anos atrás, foi antes da pandemia, mas nos deixou aí uma grande obra, uma complexa obra, tanto aí no Nevermore como no Sanctuary e nos seus 2 ou 3 discos solos, né? Então, se você quer mergulhar na carreira deste grande vocalista, mas principalmente desta banda, eu aconselho aqui The Technical of Ecstasy, um descasso de primeiro, uma porradaria do início ao fim. Esse sim, um thrash metal, mas aqui tem muita coisa de prog, né, de metal progressivo, então diria que é um prog thrash metal, alguma coisa nesse sentido. Os vocais de Warherdane são muito diferentes do que os vocalistas daquela época. O som aqui ele é mais reto, mas ele é muito trabalhado. Então, tem muita coisa boa. A gente tem o Jeff Loomis aqui, guitarrista, tem o Jim Shepard, batera, e também Pat O'Brien na outra guitarra, e Van Williams. Aliás, o Van Williams lançou um projeto bem interessante, não vou me lembrar o nome aqui, se eu me lembrar vou deixar na descrição, ou se alguém souber, deixa aqui embaixo nos comentários também. Muito bacana, baterista do Nevermore. Cara, esse aqui foi o primeiro contato que eu tive com a banda, né? Tanto que vocês viram que tem vídeos espalhados, eu comprei esse disco em versão LP também, né? Um disco que marcou muito. Então, pra mim aqui tem muita coisa boa. The Seven Tombs of God, The Sacrament, The Next in Line, um clássico da banda, né? Tocavam sempre no show. Passenger, The Time and Lost. Cara, muita coisa boa aqui do disco, né? The Learning. É um álbum que é aqueles álbuns que você ouve do início ao fim e com certeza aí não se arrepende. Outro ponto, cara, que eu quero trazer aqui quanto ao Nevermore é a vasta, né, falei ali antes também, né, mas é o quantos discos bacanas essa banda tem, né, cara. Aqui eles ainda estavam se acertando no som, mas talvez por isso que eu tenha gostado mais. O que me deixa... o que eu não gosto muito é a produção desse disco. Eu acho que a produção deixou a desejar, tem certas partes que elas ficam meio embolado o som, mas isso não quer dizer que não é um baita disco. Aliás, a produção deste álbum é muito melhor que o do primeiro disco, mas eu ainda continuo achando que aqui poderiam ter caprichado um pouco mais na produção aí, né, mixado melhor o álbum.
Vamos lá para quarta dica de som aqui, né, cara? Esse aqui talvez seja o mais tradicional, porque é uma banda que está tocando hoje ainda, né? É uma banda super referência dentro do thrash metal. Eu tô falando do primeiro disco do Machine Head, Sr. Robert Flynn aqui. Montou esse projeto depois do Violence aí, do Violent, com Logan Mother, que também tocou no Soulfly, com o baixista Adam Deuce, que durou muitos e muitos anos na banda, saiu acho que nos últimos 2 álbuns, e também com o batera Chris Contos. Cara, esse disco aqui também é um daqueles discos que mudaram o caminho do metal pesado, né, e principalmente do thrash metal. Ele tem muito das influências dos anos 80 do thrash metal, mas uma timbragem diferente, né, um som atual pra época, e até hoje, né, é um som atual, cara. Burn My Eyes é um daqueles clássicos que é um daqueles discos que já nascem clássicos, né? Eu sei que tem muita gente que gosta do Blackened, que é um dos álbuns mais anos 2000 da banda, mas eu gosto muito dos 2 primeiros discos dos caras. Eu ouvi muito na época, depois eu achei que eles mergulharam demais no metal, né? Então acho que perderam um pouco da característica, mas aqui a gente tem David and Old, Thousand Lies, None But My Own, The Rage of Come, Death Church, cara, tem coisa, Blood by Blood, cara, enfim, é um disco daqueles de se ouvir do início ao fim. Aliás, eu tenho repetido isso em todos esses reviews aqui, porque eu acredito muito que esses álbuns são álbuns que a gente tem que parar e ouvir com calma. Vamos então à última indicação, e essa aqui eu comprei na época o CD. Infelizmente, naquela história de emprestar para um, emprestar para outro, esse disco se perdeu em algum momento da minha vida, eu não me lembro mais, mas essa semana que passou eu fui agraciado com um presente do meu amigo aí, o Wes Wax, lá do Pântano do Wes. Inclusive, se vocês não conhecem o canal do cara, eu vou deixar o link aí para vocês passarem por lá. O cara fala sobre colecionismo como nós aqui na Desconecta. Foi um dos canais aí que me inspirou a iniciar a Desconecta, inclusive, né, o Wes Wax, né? Agora ele mudou, ele tem o Pântano do Wes. Vou deixar o link aí pra vocês. Power of the Inner Strength, cara, primeiro disco da banda de Dave Lombardo, cara, um disco incrível, banda única, timbragens únicos, som único, né? Lembrando que o Dave Lombardo veio do Slayer, ele poderia ter continuado uma linha mais Slayer, montado com músicos que vão nessa linha, e pelo contrário, ele resolveu explorar um pouco mais e ir além do que o Slayer fazia, mantendo o peso. Obviamente, né, não tão pesado como o Slayer, mas ainda assim um metal consistente. Aqui a gente tem o Gus Chambers no vocal, infelizmente nos deixou, falecido. Dave Lombardo na percussão, pra mim a música mais massa aqui é o Toque de Muerto, né, assim, uma das coisas mais criativas que o Dave Lombardo fez, percussão meio mexicana, assim, até o nome, né, Toque de Muerto, né, que relembra muito lá as origens do cara, né, apesar do cara não ser mexicano. Também tem o Valdemar Soricha nas guitarras e vocais e o Jason Brooks no baixo, cara. Um disco daqueles também, né, de se ouvir do início ao fim, recomendadíssimo. Tem Savage Seas, tem Hostage to Heaven, que é um clássico, que até ganhou recentemente aí regravações de single com climas mais metálicos. Tem o Guilt of Innocence, que é uma música que eu curto muito. Monster Among Us também é demais. Ostracize, né? Ostracize, é demais, cara. Colors of Death, Innate Affliction. Vou ter que falar todas as músicas porque todas elas são boas, né? Do tempo que a Metal Blade lançava discos aqui no Brasil. Saudoso tempo aí dessas músicas. Tá aí, agradecer novamente meu amigo Wes por me presentear com esta obra. Eu infelizmente perdi a minha versão e agora eu ganhei essa versão incrível aí do Greg Pink, um dos melhores bandas dos anos 90 e um dos melhores discos também. Era isso então, Desconnectors. Esses aí foram 5 dicas, né? 5 discos de metal nada normal aí, né? Que a gente vê nas listas para vocês curtirem e conhecerem, se é que já não conhecem. Quero saber de vocês também aí se conhecem outras bandas e outros discos que vocês consideram ótimos discos, mas que também não estão aí numa lista que a gente vê corriqueiramente aqui na internet. Deixa aqui embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.